Você sabe a diferença entre os ajustes de altímetro QNH, QNE, QFE e QFF? Quando a gente está falando de altimetria dentro da aviação, a gente tem esses 4 nomes, são os nomes principais para quando a gente fala de ajuste de altímetro. Esses ajustes de altímetro estão relacionados com alguns conceitos que a gente tem de teoria de voo e pela ausência da presença de várias estações meteorológicas em todo o território brasileiro, o que tornaria possível a gente voar com QNH, mas não é muito comum. Acaba que a gente opera nos aeroportos no ajuste que a gente chama de QNH, que é o ajuste que aparece na informação do METAR, que é o ajuste que a gente vai utilizar em volta ali dos aeroportos e que é a pressão atmosférica realmente está sendo sentida naquela região, naquele aeroporto. E é muito importante que os aviões que operem em um aeroporto estejam com o mesmo ajuste de altímetro, porque caso o controlador ou até uma aeronave fale que está a 4.000 pés, se você tiver com o ajuste de altímetro errado, você pode achar que você está a 3.500 e por um erro ali de precisão, você está a 4.000 pés e poder ocasionar uma situação perigosa. Só que quando a gente passa de uma determinada altura, isso começa a se tornar um pouco impreciso, que a gente vai chamar de altitude de transição para quando a gente está subindo e quando a gente descer nível de transição. A partir dessa altitude de transição, a gente vai ajustar o nosso altímetro para QNE. QNE é um ajuste padrão que a gente tem em relação à atmosfera ISA e é um padrão internacional de ajuste de altímetro para voos em rota. No momento que a gente ajusta o altímetro em QNE, a gente passa a falar em nível de voo. Supondo que num determinado aeroporto eu tenha altitude de transição de 5.000 pés e eu vá voar a 6.000 pés, não é correto eu falar agora 6.000 pés. Eu deveria falar no nível 060. Quando a gente está falando em nível, a gente está referenciado no nível médio do mar. A gente não está mais referenciado no ajuste de altímetro daquele determinado aeroporto. Se no voo em rota a gente tem uma imprecisão em relação aos ajustes, isso significa que se eu tenho todos os aviões com o mesmo ajuste errado, a gente teria os mesmos erros de pressão, e se está todo mundo nesse mesmo erro, a coisa funciona. Então os mais usuais para a gente utilizar no dia a dia é o QNH, para quando a gente está voando perto de aeroporto, e o QNE para quando a gente está voando em rota. Então, se você quiser gravar, grava que o N é o que a gente vai usar no dia a dia. E depois a gente tem mais dois conceitos que são o QFE e o QFF. O QFE é um ajuste que não é muito usual, ainda mais dependendo se você voar em aeroportos em grandes altitudes. Mas o que é o QFE? O QFE é o que a gente chama de ajuste a zero. A gente vai ajustar o altímetro até o altímetro indicar zero. E aí, se você voar, por exemplo, num circuito a 1.000 pés, você vai ver a indicação de 1.000 pés ali no seu altímetro. O que é uma coisa que pode complicar um pouco, porque se você está voando em um aeroporto e o outro avião está em QNH e aí ele reporta uma altitude, pode dar algumas confusões. Então é um ajuste possível, mas não muito usual. E o QFF é um ajuste só lá para a parte meteorológica. A gente só grava isso na parte de aviação como piloto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e me segue aqui para mais conteúdo sobre aviação. Compartilhe esse vídeo e você me encontra em todas as redes sociais como Professor nas Alturas.